Olá, o meu nome é Ivanira Massaneiro, eu sou aluna da Uninter, do curso de Licenciatura em História. O meu RU 2152333. Vou fazer hoje a apresentação do portfólio da fase A2 de 2020, que é um comparativo de obras que aconteceram na cidade de Altamira, no Pará, com alguma obra que aconteceu aqui na minha cidade, que no caso seria Joinville, Santa Catarina. BR-230, que é a rodovia transamazônica, e a usina hidrelétrica de Belo Monte, elas são obras que foram projetadas na época do regime militar aqui no Brasil. Com a finalidade de desenvolver o país, né, então foi projetado a rodovia transamazônica, que ela tem o seu início no estado da Paraíba e até o interior do Amazonas. Para que as obras acontecessem na rodovia transamazônica, foram recrutados mão de obra de todo o país, principalmente da região nordeste, né, que foram mais se apresentaram pessoas para se trabalhar nessa obra. Se encontraram muita dificuldade, os animais selvagens, as próprias doenças, o tempo que não favorecia para que houvesse progresso dessa obra. As dificuldades para a conclusão da rodovia transamazônica, elas foram tão graves que até hoje em 2020 ainda essas obras elas não foram concluídas. Existem vários trechos onde não há pavimentação asfáltica e os poucos lugares onde existe asfalto também eles não conseguem manter a manutenção do asfalto nessa região. O corte ilegal de árvores e a mineração clandestina, elas são heranças deixadas por esse projeto que ele foi mal calculado. Nesse mesmo período do regime militar, foi pensada uma outra grande obra na região, que foi a hidrelétrica de Belo Monte. Para aproveitar toda aquela riqueza hídrica da região, pensaram-se em construir uma grande hidrelétrica para que o Brasil fosse autossustentável na questão da energia elétrica. Mas o projeto da hidrelétrica de Belo Monte ele foi abandonado no período do regime militar. Foi apenas retomado no governo Fernando Henrique na década de 90 e colocado em prática esse projeto e a construção desse projeto no governo da então presidente Dilma Rousseff. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte enfrentou protestos de ambientalistas e grupos organizados que até hoje defendem a ideia de que uma obra desse porte traria grandes problemas para a população indígena e para os ribeirinhos. Tanto que a obra chegou a ser embargada algumas vezes e somente em 2019 que as últimas turbinas da usina elas foram acionadas. A cidade de Altamira ela sofreu um grande impacto, pois ela viu a sua população aumentar do dia para a noite sem que houvesse estrutura para isso, né? Então vieram várias pessoas de vários lugares do país para trabalhar na obra, mas a cidade ela não dispunha de infraestrutura necessária para receber essas pessoas. Com isso, houve um grande aumento no número da criminalidade e também a questão da saúde, tornando assim o sistema de saúde caótico. Para que a construção da hidrelétrica acontecesse, foi exigido das construtoras e do governo federal o cumprimento de algumas metas sociais e ambientais. Aí nesse ponto há uma grande divergência entre o município e a construtora e o governo, pois o município alega não ter recebido os recursos para adequar a cidade à sua nova realidade e as construtoras e o governo federal diz que está em dia com as suas obrigações. No meio dessa guerra de poder, a população mais carente e os indígenas foram os que foram mais afetados, pois eles tiveram que procurar um outro modo de subsistência, pois a pesca, que até então era a principal atividade econômica da região, ela foi afetada. A hidrelétrica de Belo Monte ela é a maior obra já realizada no Brasil e é considerada a terceira maior hidrelétrica do mundo. Essa obra ela transformou radicalmente toda a região norte,
e ela nos faz pensar, nos faz refletir se é possível progresso e política ambiental de qualidade caminharem lado a lado, né? Outra questão é que se pensar, né, que se o progresso pode ser considerado progresso quando faz com que seres humanos menos favorecidos eles sejam excluídos e se o preço pago pela natureza um dia realmente vai ser ressarcido. Então, eu trouxe o meu portfólio trazendo essa questão ambiental, né? Tentando refletir sobre essa questão, todo esse impacto ambiental na região. Então, para a gente poder fazer o comparativo, né, eu escolhi uma obra aqui da região de Joinville, que são as obras do Rio Matias. Essa grande obra que aconteceria aqui em Joinville, ela serviria para amenizar a questão das cheias, principalmente no verão. As chuvas, mais a maré alta, elas causam grandes estragos, né, principalmente na região central, trazendo muito prejuízo para os comerciantes e para toda a população em geral. Essa obra ela já teve o seu prazo de entrega estendido por diversas vezes, né? E isso já se estende por mais de 6 anos. Todo esse atraso ele tem trazido um prejuízo enorme para os cofres públicos, tanto que o município de Joinville ele tem sofrido várias ações do Ministério Público que investiga, né, os desvios de verbas e também a qualidade do serviço prestado pelas empresas que são responsáveis por essa obra. E enquanto, né, esses trabalhos não terminam, a cidade ela continua sofrendo com as enchentes, que por influência ou não dessas obras têm sido cada vez mais desoladoras. Quem sofre com tudo isso são os comerciantes, né, que muitos já tiveram que fechar suas portas porque por conta de toda a obra, das ruas interditadas, os grandes buracos, eles não conseguem manter os seus negócios e têm que amargar o prejuízo e muitas vezes até a falência. Infelizmente, aquilo que era para ter sido já uma obra que ia beneficiar toda a população de Joinville só tem trazido preocupação e até mesmo assim um sentimento de vergonha para a gente que reside aqui. A nossa cidade, ela sempre foi uma cidade muito bonita. O centro da cidade era considerado lindíssimo, né, com muitas flores, as nossas praças, e por conta dessa obra, tudo que a gente encontra hoje em Joinville, buraco, a obra do Rio Matias, ela está parada. Há uma grande expectativa que os términos dos trabalhos aconteçam ainda esse ano, até porque esse ano é um ano de eleição, mas eu acredito que realmente não vai acontecer. Enquanto isso, a gente fica triste, porque a nossa cidade sempre foi muito bonita e a gente gostaria que ela voltasse a ser e ainda com mais esse diferencial, né? Que durante o período das cheias, durante o período de verão, das fortes chuvas de verão, o centro não sofresse, a população não sofresse tanto com os alagamentos. Agradeço a atenção de todos e sucesso e saúde para todos.